Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, este evangelho, gosto muito do evangelho escrito por João, o apóstolo João, o apóstolo amado, porque ele mesmo diz que ele é o apóstolo amado, né? Não que Jesus amava mais ele do que os outros discípulos, mas porque ele se achegava mais a Jesus, de até inclinar sua cabeça no peito de Jesus, para perguntar para Jesus quem era que ia trair ele. Meus irmãos, e este evangelho de João 5, voltando para aqui atrás do texto, a Bíblia diz que o evangelho de João 5, o paralítico do tanque de Betesda, um homem que estava há 38 anos enfermo, à procura de um milagre, esperando o movimento das águas, porque diz a Bíblia, diz o texto, que quando as águas moviam, quem pulasse primeiro seria curado. E este homem estava à beira daquele tanque, esperando o movimento das águas. Mas Jesus vai chegar, meus irmãos. O evangelho de João, ele escreve com a ênfase, porque ele estava ali participando, vendo o milagre acontecendo, testemunha ocular. Ele via os milagres que Jesus fazia, e quando ele escreve o texto, é com a pureza, meus irmãos. Nós que somos estudiosos da Bíblia, quando nós começamos a ler o Evangelho de João, você vê, meus irmãos, a profundidade que João vai falando nas palavras, os milagres, os prodígios de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos, igreja, à espera de um milagre. O problema na vida daquele homem não fazia pouco tempo, 38 anos, a minha idade, tanto coisas que eu já passei em minha vida, com 38 anos, imagina este homem, à beira de um tanque, à espera de um milagre. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus chegou para aquele homem, e Jesus disse: queres ficar são? O milagre chegou para aquele homem. O Cristo, o Salvador, chegou para aquele homem. Aquele problema daquele homem de 38 anos ia se acabar. Porque quando Jesus chega na vida do homem, meu irmão, há mudança, há transformação. Quando Jesus chega na vida da mulher, há mudança, há transformação. Eu não creio no evangelho, igreja, que não há mudança. Evangelho sem mudança não é evangelho. O evangelho verdadeiro, meu irmão, é aquele que quando você estava no mundo do pecado, agora você aceita Jesus, você é transformado, você é mudado. Se você roubava, agora você não vai roubar mais. Se você matava, agora você não mata mais. Se você se prostituía, agora você não se prostitui mais. Porque o evangelho, quando ele entra na vida do homem, há uma mudança, há uma transformação. Por isso, meus irmãos, o evangelho verdadeiro há mudança. O evangelho verdadeiro, meu irmão, quando você recebe o evangelho verdadeiro em sua vida, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, num culto como este de domingo,
Como você pode ficar na sua casa? O Espírito Santo de Deus não te incomoda? E você vir para a igreja adorar o Senhor, para começar aquela semana abençoada. Mas os valores estão sendo mudados. As pessoas não dão mais ênfase à palavra de Deus. É uma chuva, eles não vêm mais. Se fosse um dia de trabalho, meus irmãos, não faltava nenhum. Podia estar chuva, podia estar caindo relâmpago, estava tudo aqui. Mas quando vem agradecer a Deus, muitos não dão mais privilégio pela palavra do Senhor. Mas aquele homem, meus irmãos, 38 anos, ele esperava um milagre. Ele esperava que ainda alguém ia colocar ele naquele tanque para mudar a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus chega para ele e diz: queres ficar são? E ele vai conversar com Jesus: não tem quem me coloca naquele tanque. Quando vão me colocar, já entrou um primeiro. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. O milagre aconteceu para aquele homem. Aquele homem agora, meus irmãos, vai receber um milagre. Mas a Bíblia diz que era no dia de sábado que aconteceu este milagre. Os judeus, os religiosos ficaram furiosos porque aconteceu este milagre no dia de sábado. E para eles, meus irmãos, o sábado não poderia curar. Para eles a pessoa estava ali enferma, passando por uma dificuldade, 38 anos, esperando um milagre. Aquele homem, meus irmãos, imagina um milagre. Imagina João escrevendo isso. João presenciando aquele homem pegando aquela cama e indo embora para sua casa. Mas os religiosos, os judeus, vão parar ele e vão dizer: mas por que você está fazendo isso? Você sabe que não é lícito no dia de sábado levar a cama. Ele disse: aquele que me curou disse: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. Jesus, meus irmãos, Ele quer transformar a vida de pessoas. Pessoas que têm compromisso com a sua obra. Pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo da verdade. Porque, meus irmãos, no culto como um culto de hoje, de domingo, quando Deus vê, meus irmãos, que você faz esforço de vir para a casa do Senhor, Deus, Ele se alegra e vê um crente vindo à casa do Senhor adorar e exaltar o nome santo do Senhor, prestar o seu culto de gratidão a Deus. Muitas pessoas, elas têm, meus irmãos, deixado a gratidão de agradecer a Deus por tudo que tem feito. E vive, meus irmãos, no cristianismo barato. Meus irmãos, você acha da onde que Deus me tirou, da onde que Deus tirou você? Tirando para a minha vida, da onde Deus me tirou? Do lamaçal de pecado, de perdição. Você acha que eu vou vir para a casa do Senhor para ficar com brincadeira, meu irmão? Você acha que eu vim para a casa do Senhor para viver um evangelho genérico? Se for para me viver um evangelho, meus irmãos, sem compromisso com as coisas de Deus, eu ficaria lá no mundo. Porque o evangelho verdadeiro, meus irmãos, você tem que renunciar à sua carne, os seus desejos. Porque essa carne nunca se converte. A carne nunca vai se converter. Se você não matar ela, você não vai conseguir alcançar a vida eterna. Para a gente alcançar a vida eterna, igreja, nós temos que matar essa carne todos os dias. Você acha que a vontade de muitos não é ficar na cama, dormindo, está frio? Mas um crente que tem compromisso com as coisas de Deus, ele disse: hoje eu quero adorar, hoje eu quero prestar o meu culto de gratidão a Deus, para me começar uma semana abençoada.
irmãos que só querem a bênção, não querem. Meus irmãos, vim para a igreja, meus irmãos. Não é você vir para a igreja obrigado, não. É você vir por gratidão, por tudo que Deus tem feito em sua vida, pelo fôlego de vida, prestar o seu culto de gratidão a Deus. Isso Deus se agrada. Agora, se você vir para a igreja, meu irmão, para ficar, meus irmãos, venha para adorar o Senhor, venha para prestar o seu culto de gratidão a Deus. Este homem saindo com aquela cama, os homens vão para ele, mas ele disse: aquele que me diz para mim me levantar e tomar minha cama e andar, ele me deu a ordem para me caminhar. E agora, meus irmãos, o que é mais interessante, e vão perguntar para ele: quem é este homem que mandou você levantar e tomar tua cama? Mas o texto diz que havia muita gente, e ele não conseguiu identificar Jesus, e foi ele que mandou. Ele disse: eu não sei. Mas agora a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus vai encontrar com ele. E Jesus vai encontrar com ele e disse: olha, homem, agora vai e não peques mais, para que não te conceda coisas piores. Agora ele vai dizer: foi este homem aqui, foi ele que me curou. E agora os religiosos vão chegar para Jesus, furioso. Vão chegar para Jesus furioso, indagando a Jesus, porque ele fez aquele milagre no dia de sábado. Porque, meus irmãos, para Jesus aconteceu um milagre em sua vida. Pode ser dia de sábado, dia de domingo, pode ser qualquer hora. Para Jesus fazer um milagre em sua vida, para acontecer uma viravolta na sua vida, meu irmão, pode ser assim, no piscar de olho. Você pode estar passando por uma provação, por uma luta, por uma tribulação, que muitas das vezes você mesmo fez acontecer isso, porque tem provas que a gente mesmo caça. Mas eu glorifico a Deus que Jesus, ele é misericordioso. Eu glorifico a Deus que Jesus, meu irmão, ele sabe que nós somos falhos, errantes. Jesus, ele é misericordioso para com a minha vida e para com a sua vida. Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas por precipitação. Muitas das vezes nós falamos coisas que não devemos. Mas eu glorifico a Deus que Deus, ele é misericordioso. Eu glorifico a Deus que nem tudo que nós pedimos ele dá para nós, porque nós não sabemos nem pedir. Nem pedir nós sabemos, porque muitas das vezes agora você pede uma coisa, chega 10 horas da noite e já quer outra coisa. Aquela coisa que você pediu você já não quer mais. Ainda bem que Deus, ele sabe o que nós precisamos. Deus, ele conhece o meu coração, as nossas necessidades. Ele disse: olhai para as aves do céu, que não plantam, que não semeiam, mas o nosso Pai Celestial alimenta cada uma delas. Você acha que Deus não vai alimentar você? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai abrir uma porta de emprego para você? Você acha que Deus não vai abrir, meu irmão, as janelas do céu para te abençoar? Se Deus, meu irmão, ele abençoa até o ímpio, porque a chuva cai na cabeça do justo e a chuva cai na cabeça do injusto. Você acha que Deus não vai socorrer você? Você acha que Deus não vai abrir a porta para você? Você acha que Deus não vai, meus irmãos, ajudar o filho dele? Pode ter certeza que Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você.
Mas para isso, meu irmão, você tem que ter relacionamento. Para isso você tem que ter a comunhão com Deus. Para isso você tem que buscar em oração. Você vê aquela história bíblica, aquele texto bíblico, que aquela mulher, aquela viúva insistente, que todo dia ela ia conversar com o juiz, mas o juiz não dava causa para ela. A Bíblia diz que todos os dias ela ia até o juiz, e o juiz disse: eu não temo a Deus e nem os homens, mas eu vou fazer justiça por essa viúva. E a Bíblia diz que Deus, Ele fez justiça, meu irmão. Deus, Ele incomoda. Deus, Ele incomoda o homem para Ele te dar a bênção para a sua vida. Tem coisas que você não vai entender agora. Tem processos que você não entende. Muitas das vezes você pode estar dizendo: meu Deus, está tudo dando errado. As coisas não estão se encaixando, as portas não estão se abrindo. Mas você não está entendendo que Deus, Ele sabe a forma de trabalhar. Se for possível, meu irmão, Deus vai tocar no coração do ímpio. Se for possível, Deus vai mover aquele papel lá de baixo, lá, ó. Ele vai arrancar aquele papel lá de baixo e vai colocar lá em cima, para o carimbo bater e te Deus dar a vitória para a sua vida, aleluia. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel e verdadeiro. O Deus que nós servimos, igreja, Ele não vai deixar você passar fome, necessidade, não vai. Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta para você, porque Ele é fiel e verdadeiro. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que os religiosos vão indagar Jesus, dizendo: por que você curou no sábado? E agora Jesus vai ter um diálogo com esses homens religiosos. Esses homens que se dizem conhecedor da lei. Esses homens que diziam que eram entendidos da Torá. E Jesus vai dizer para eles examinar as Escrituras. Porque as Escrituras falavam dele. As Escrituras davam o caminho do Messias. As Escrituras, meus irmãos, o homem que conhece as Escrituras, ele não padece. O crente que conhece a verdade, ele não é enganado. O crente, meu irmão, que lê a Bíblia, ele sabe, meus irmãos, de tudo que Deus vai abrir a porta para ele. Porque aqui, meus irmãos, é a verdade. Você que lê a Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa: que você não vai ser enganado aí fora. Porque o crente que lê a Bíblia, meus irmãos, ele vai ter um entendimento do que é verdade. Ele vai ter um entendimento das Escrituras, aleluia. Ele vai na igreja, ele vê que a igreja está pregando a palavra, está pregando a Bíblia. Não é uma igreja que só tem barulho, que só tem gritaria, roda, para lá e para cá, e você não entende nada. E você entra gelado e sai que nem um sorvete. Não, meus irmãos, o crente que conhece as Escrituras Sagradas, a palavra está sendo pregada, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a pessoa que tem um temor de Deus, a pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, da verdade, ela vai testificar, ela vai entender. Ela vai entender que a palavra é verdadeira, a palavra é de Deus. O evangelho que nós pregamos, meus irmãos, é um evangelho simples. E a facilidade de você pregar um evangelho simples é que até as crianças aceitam Jesus. Porque o que adianta um homem pregar o evangelho? Falar muitas coisas bonitas. Teologia. Acho bonito, estou fazendo. Mas, meus irmãos, o que salva é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É bom o homem ter um entendimento, para não ser enganado. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O homem que conhece a verdade, meus irmãos, e a verdade é qual? A verdade é Jesus Cristo, é o único intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo vai começar a falar para eles: olha, vocês aprenderam a lei de Moisés, e Moisés já falava de mim. Moisés já falou de mim, a lei falava de mim. Se vocês tivessem examinado as Escrituras, vocês iriam entender que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo enviado. Mas eles estavam cegos, eles estavam endemoniados, porque eles queriam matar a Jesus, diz a Bíblia. Porque, meus irmãos, o Evangelho, quando ele é verdadeiro, o Evangelho, ele confronta o pecado. O homem que está no pecado, meu irmão, e você prega a verdade para ele, ele se ira. Porque o Evangelho, meu irmão, é confronto. Se você falar para ele, se ele estiver no pecado, ele vai para o inferno, ele vai dizer para você: porque você está me julgando? Mas não é você que está julgando ele, é a palavra. Se você não andar na verdade, se você andar numa vida de engano, se você andar numa vida de mentira, você não vai herdar o reino dos céus. Se você, meu irmão, não vigiar neste mundo, porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo age no maligno, e as coisas deste mundo, meus irmãos, é terrível. Uma arma poderosa é esse celular. O celular, você entra em várias coisas. Se você não vigiar, meus irmãos, você vai ficar, meus irmãos. Se você não vigiar, você vai pecar. Se você não vigiar, meus irmãos, você vai viver uma vida fria, uma vida sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o crente que não tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é gelado. Ele não dá glória. Ele não agradece a Deus por nada. Ele levanta de um jeito e vive a vida de qualquer jeito. Mas o crente que é, meus irmãos, estruturado na palavra, o crente que vive o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele tem temor pelas coisas de Deus. Ele faz, meus irmãos, ele tenta viver uma vida certa, uma vida sem tramóia, uma vida sem passar a perna de ninguém. Porque o inimigo, né, meus irmãos, ele é furioso. Se você fazer qualquer negócio e a pessoa saber que você é crente, ele vai dizer para você, se você fazer alguma coisa que não der certo, ele vai dizer: ainda é crente. Ele quer acusar. Porque o diabo, ele é acusador, né, meu irmão? Ele quer acusar o cristão. O cristão faz de tudo para permanecer, porque não é fácil não, né, meus irmãos? A gente viver uma vida na presença de Deus, firme, sem errar, porque somos errantes e falhos, em pensamentos, em atitudes. Mas nós, meus irmãos, que servimos a Jesus, nós temos que fazer força de viver uma vida santa com Cristo. Jesus fez um milagre naquele homem, que há 38 anos estava padecendo. E Jesus fez um milagre na vida dele. Pelo intermédio, meus irmãos, da fé daquele homem, ele levantou, tomou a sua cama e andou. Os religiosos não entenderam, mas Jesus indagou com eles, e dizendo: examinai as Escrituras, porque dela testificam de mim. Vocês estão espantados por quê? Porque no dia de sábado eu curei um homem que estava 38 anos padecendo. Eu não sei o tempo que você está passando por provação, meu irmão. Eu não sei. É o vale que você está passando. Qual é a luta que você está passando? Qual é a porta aberta que você está pedindo para Deus? E muitas das vezes a porta não está se abrindo. Qual é o seu sonho? Qual é o objetivo que você tem? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é Deus de milagre.
Ele é Deus que pode abrir a porta para você, que pode, meus irmãos, entrar com providência na sua vida, financeira e espiritual, que é mais importante ainda, porque as coisas deste mundo vai ficar tudo aqui, mas nós que servimos a Deus, nós também queremos ter o melhor dessa terra, né, meus irmãos? Que é o nosso dever, de ter o melhor dessa terra, que Deus, Ele nos dá a promessa de ter o melhor dessa terra. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho. Se você vai entrando nas Escrituras Sagradas, do Evangelho de João, você vai tendo um entendimento dos milagres que Jesus fazia. Você pode ver que no Evangelho de João 5, Jesus cura esse homem do tanque de Betesda. Agora no Evangelho de João 6, a multiplicação dos pães. No Evangelho de João 7, os irmãos de Jesus não aceitam o ministério de Cristo. Agora no Evangelho de Jesus, escrito por João 8, aquela mulher pega num ato de adultério, ela estava para ser apedrejada, ela estava para ser morta, mas Jesus vai entrar com providência na vida daquela mulher, porque o povo vai querer apedrejar ela, o povo vai querer, meus irmãos, matar ela, mas Jesus fala: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitos largaram a pedra. Agora no Evangelho de João, escrito por João, o Evangelho 9, João 9, a Bíblia diz que tinha um cego de nascença, que não viu a luz do dia, mas Jesus fez aquele homem ter a vista. No Evangelho de João 10, Jesus se declara como um bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o que é mais interessante, meus irmãos, que eu mais gosto, é o Evangelho de João 15, que Jesus se declara como a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto é cortada e jogada fora. O crente que não está ligado em Jesus, meu irmão, ele é cortado. O crente, e Jesus diz ainda mais ainda: se vocês estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres que vos será feito. Mas você tem que estar com Jesus. Você tem que seguir os mandamentos de Cristo. Você tem que fazer as boas novas do Cordeiro. É isso que é o Evangelho verdadeiro, meu irmão. O Evangelho de Jesus. Você tem que estar ligado em Cristo. Se você estiver ligado nele, se você estiver, meus irmãos, com Cristo Jesus, o dia pode estar mal, a luta pode estar grande, as dificuldades podem estar tremendo na sua vida, mas se você estiver com Jesus, as coisas acontecem. Porque um homem sem Jesus é que nem uma folha jogada ao vento. Um homem sem Cristo, um homem sem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele não é nada. O homem, ele não pode ser nada, mas se ele tiver o Espírito Santo de Deus, ele tiver a comunhão com o Espírito Santo da verdade, este homem, ele, meu irmão, ele faz coisas, porque o homem inspirado por Espírito Santo de Deus, aonde ele põe a planta do pé, Deus abençoa. Os projetos que ele faz, Deus abençoa. Os planos que ele tem, Deus abençoa. Porque o homem, se ele estiver ligado em Jesus, meus irmãos, não é coisas terrenas. Nós temos que focar a igreja nas coisas espirituais, dons espirituais, discernimento do Espírito Santo, discernimento das coisas, meus irmãos. Se você vê uma pessoa, se você não tiver o discernimento, se ele é crente ou não é, se você vê que ele tem o Espírito de Deus, se você não tiver, meus irmãos, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você é passado para trás. Se você não estiver firme com Jesus,
As coisas, meus irmãos, deste mundo está acontecendo. Hoje em dia, ser crente é uma coisa, meus irmãos, que virou moda. A pessoa ser crente hoje em dia é moda. Muitas das vezes, eu sou cristão, mas é um cristão, meus irmãos, genérico. É um cristão que não tem compromisso com as coisas de Deus. Mas o crente, meus irmãos, que tem compromisso com as coisas de Deus, ele vive na verdade, ele prega a verdade, ele tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Lucas, que havia um homem que ele queria conhecer a Jesus. E ele, querendo conhecer a Jesus, ele sobe numa figueira brava. Esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu, meus irmãos, ele era um judeu. Mas quando ele vê Jesus, ele quer ser transformado. Ele chama Jesus para entrar em sua casa. Ele chama Jesus para entrar na sua vida, meu irmão. Quando você tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você chama Jesus para entrar em sua vida, na sua casa. As coisas acontecem em sua vida. Deus, ele abre as portas. Deus, meus irmãos, ele abre a porta para o crente que quer ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não é fácil, igreja. Servir a Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, você vai ter levante, vai ter peleja. Muitas das vezes o pregador, ele vai pregar a palavra do Senhor, ele está só o pó. O pregador, muitas das vezes, ele não é nada. Mas a palavra do Senhor é tudo. A palavra de Deus, ela é fiel. O homem que fala, muitas das vezes, pode ser, meus irmãos, falho e errante. Mas a palavra que ele prega é verdadeira, é poderosa, é santa. E se você olhar para a palavra, você vai alcançar a vida eterna. Mas se você olhar para o pregador, meu irmão, você vai falar, ele não pregou nada. Ele falou coisa com coisa. Mas, meus irmãos, se você olhar para a palavra do Senhor, aleluia, você vai receber a sua porção nessa noite. Se você veio nessa noite, aleluia, você vai receber sua porção. Porque se você veio nessa noite, você não veio olhar para o pregador, você veio adorar o Senhor. E se você veio adorar o Senhor, você vai receber a sua bênção hoje, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esta palavra tão abençoada da parte de Deus aos nossos corações, né? Deus é fiel, irmão, Ele está neste lugar, Ele quer ajudar. Um de nós aqui tem certeza que Deus falou com alguém que fortemente, que Deus marcou esse culto com você. Ele está dizendo para você, eu tomo pela tua mão direita e te ajudo. É Ele que toma. Esta palavra é para alguém que está precisando de uma ajuda de Jesus. O paralítico, ele não sabia que todo mundo passava na frente dele, mas quando Jesus chegou, ninguém passou na frente dele. Ninguém pôde mudar o dia que ele ia ser abençoado. E esse dia pode ser hoje aqui, nesse culto que parece que tem pouca gente, mas você veio. E a vitória é para você que está aqui. E eu tenho certeza que você vai levar para casa nesta noite, se você crê nesta palavra que foi pregada. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra tão abençoada. Dizimou hoje na casa do Senhor a mãe Eliângela da Cunha Vaz Anselmo, e também a irmã Conceição de Souza Cunha. Nós vamos estar orando pela vida dos irmãos que dizimaram. Não sei se tem alguém que está enfermo e precisa ser ungido. Se quiser vir à frente, irmão. Se tiver alguém que está enfermo e quer receber a oração da fé, pode sair do teu lugar e vir à frente. Nós vamos orar por você. Nosso obreiro vai estar impondo as mãos. E se você crê que Jesus ainda cura, como Ele curou
né, aquele paralítico de 38 anos, e mandou ele pegar ainda a cama dele, que ele ficou 38 anos, talvez alguém largou ele ali e deixou ele, né? E ninguém dava oportunidade para ele, mas Jesus o viu e curou. E se você vir aqui com fé nesta noite, Jesus pode tocar em você. Nós vamos orar neste momento, e enquanto nós estaremos orando, eu vou pedir para o nosso irmão Vinícius orar, enquanto nós, obreiros, vamos descer ali impondo as mãos, abençoando a cada um nesta noite. E os irmãos que estão bem aí, que não tem nenhum problema de enfermidade, você vai estender a mão para cá agora, abençoando esses irmãos que precisam de um milagre. Que a paz continue sobre a igreja. Senhor, graças te damos por tudo. Obrigado pelo privilégio de poder te servir. Obrigado, papai querido, por esta palavra. Obrigado por ter, Senhor, falado conosco nesta noite, nos edificando para a tua glória. Papai, eu te apresento nesta noite essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs que vieram aqui na frente precisando, papai querido, da tua intervenção. Visita, Senhor, o corpo físico, do alto da cabeça à planta do pé. Visita, Senhor, a saúde no nome de Jesus. Eu repreendo, Pai, nesta noite do corpo deles toda a enfermidade. Eu repreendo, Senhor, do corpo deles toda a doença. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai, toda a retaliação espiritual no nome de Jesus Cristo para a tua glória. E eu declaro sobre eles saúde em nome de Jesus. Como Pedro, Senhor, disse para aquele homem, eu digo para eles, o Senhor Jesus te dá saúde em nome de Jesus. E desde já te agradecemos, crendo, Senhor, na cura e no milagre e no testemunho gerado nesta noite, no nome de Jesus. Amém.